Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui, agora para iniciarmos um novo capítulo do direito das obrigações. A parte de inadimplemento de obrigações. Então aqui, vamos procurar saber as consequências que a lei imputa quando o devedor se torna inadimplente, quando ele não cumpre a obrigação assumida. Aqui no Nordeste, o devedor que não paga é chamado de checheiro. Então divulguem aí, no sul do país, essa expressão que eu acho bem interessante. Checheiro é aquele que assume a dívida e não honra a dívida assumida. Então as consequências do checho serão hoje analisadas aqui nessa parte de inadimplemento das obrigações. Vejam vocês, toda vez que o devedor paga, a obrigação se extingue. O pagamento é colocado como uma causa extintiva das obrigações. Se, por outro lado, o devedor não pagar, se ele se torna inadimplente, aí um grande problema vai acontecer. Ele vai ter que arcar com os prejuízos gerados, vai ter que pagar juros, correção, honorários, e aí vem, todas aquelas consequências que o devedor deverá responder. Até mesmo a sua inscrição em cadastros de proteção ao crédito, coisa que está na moda hoje em dia, SPC, Serasa, tudo isso será imputado ao devedor que não cumprir a sua obrigação. Interessante que esse tema inadimplemento faz parte de um assunto que eu considero de suma importância nos quadros do direito civil. O assunto se chama responsabilidade civil. Com efeito, toda vez que o devedor não cumpre a obrigação, ele vai incorrer em responsabilidade civil contratual. Responsabilidade civil contratual. Acostume-se com esse termo, com essa expressão, que vai ser importantíssima para a compreensão do assunto. Vamos dar um conceito. Acompanhem comigo. Responsabilidade contratual é a obrigação de indenizar os prejuízos decorrentes do inadimplemento. Esse é o conceito. É a obrigação de indenizar os prejuízos decorrentes do inadimplemento. Então, aquele que não cumpre a sua obrigação, aquele que se considera inadimplente, assume dessa maneira a responsabilidade contratual. Muito bem. A gente vê que a responsabilidade contratual manda que o inadimplente, que o devedor inadimplente, responda pelos prejuízos causados. Muito bem. Mas que prejuízos são esses? Matematicamente, como é que se vai fazer o cômputo desses prejuízos? Vejamos aqui o artigo 389 do Código. Observem comigo. De acordo com o 389, está lá. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Vejam que esse artigo ele vai dar o exato espectro das consequências do inadimplemento de uma obrigação, dos prejuízos que devem ser indenizados quando o devedor se torna inadimplente. Devedor inadimplente paga perdas e danos,
Devedor inadimplente paga juros. Devedor inadimplente paga correção monetária. Devedor inadimplente paga honorários advocatícios. Então vamos traçar aqui um esquema geral a respeito dessas consequências. Acompanhe comigo. Então, quando acontece inadimplemento, é preciso que o devedor arque com as perdas e danos, colocar aqui abreviado, mais juros, mais correção monetária, mais honorários advocatícios. Atenção. A primeira coisa que se coloca diante do inadimplemento seria a obrigação de ressarcir as perdas e danos. É o principal. A principal consequência é essa: arcar com as perdas e danos. E o que são perdas e danos? Uma expressão tão em voga no direito civil, mas que poucos se preocupam em aprofundar. Vejam aqui comigo. Perdas e danos vão representar uma equação montada pelo somatório dos danos emergentes mais lucros cessantes. Então, quando se somam os danos emergentes aos lucros cessantes, temos a contabilidade exata das perdas e danos. Então percebam que o primeiro elemento componente das perdas e danos são exatamente os danos emergentes. Danos emergentes representam os prejuízos materiais. Eu disse prejuízos materiais, aquilo que efetivamente se perdeu. Então, se por exemplo, eu peço um carro, eu alugo um carro, vamos dar esse exemplo, eu alugo um carro junto a uma locadora de veículos e devolvo o carro avariado, amassado, danificado, aqueles prejuízos materiais, traduzir os danos emergentes. Mas além dos danos emergentes, também se incluem no cômputo os lucros cessantes. Como assim? Na hora em que eu devolvo o carro amassado à locadora, aquele carro vai para onde, pessoal? Para a oficina. E enquanto ele não poderá rodar. Ficando sem rodar, a locadora vai deixar de oferir lucros. Vai sofrer lucros cessantes. Lucros cessantes significam aquilo que se deixou de lucrar. Aquilo que se deixou de ganhar por conta do conserto do carro, que fica, portanto, sem oferecer lucros à locadora, vai ser indenizado a título de lucros cessantes. Então, devolver o carro amassado gera essas duas responsabilidades. A responsabilidade pelos danos emergentes, que são as perdas materiais, aquilo que se efetivamente perdeu, e pelos lucros cessantes, que são as perdas dos resultados econômicos, aquilo que razoavelmente se deixou de lucrar. Então, fazendo esse sório, nós chegamos ao ponto exato das perdas e danos. Mas não fica só nisto. Além das perdas e danos, é preciso também que o devedor arque com juros. E esses juros são juros moratórios. Juros de mora, que são juros pagos em decorrência do atraso. Então, se eu cumpro a obrigação com atraso, eu incido em juros moratórios. E o que se questiona é: qual o percentual de juros moratórios que podem ser cobrados nos contratos? Em quantos por cento giram esses juros moratórios? Nós temos uma súmula importantíssima
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a súmula 379. Vale fazer o destaque aqui no esquema. Observem. De acordo com a súmula 379 do STJ, nos contratos bancários não regidos por lei específica, os juros de mora poderão ser fixados em até 1% ao mês. Gente, 1% ao mês para contrato bancário. Se para banco os juros de mora giram em torno de 1%, então isso quer dizer que em todas as operações esses juros também devem ser respeitados. É 1%, pessoal. Acima disso, já é usura, já é agiotagem. Portanto, juros de mora, 1% ao mês. Vale para bancos e vale também para outros contratos particulares. Lá no esquema, os juros de mora só podem ser fixados em até 1% ao mês. Que ainda é muito, né, se comparado com as taxas de juros de outros países. Então, cobrar juros de 3%, de 5%, de 10%, né, como fazem alguns contratantes, seria extremamente abusivo. Não se pode ultrapassar o patamar de 1% ao mês para cômputo de juros moratórios. Agora, cuidado. Lá na frente falaremos mais a fundo sobre juros. Existe uma outra espécie de juros, que são juros remuneratórios. E juros remuneratórios são aqueles que visam remunerar o uso do capital. O capital é disponibilizado à pessoa. E a pessoa, para ter acesso a esse capital, ela vai ter que pagar juros remuneratórios. Para juros remuneratórios, o percentual é outro. E falaremos nas aulas vindouras. O que interessa para nós agora é a taxação dos juros moratórios. Juros de mora, que são juros decorrentes do inadimplemento da obrigação. Então, se houver inadimplemento de obrigação, os juros de mora só podem ser fixados em até 1% ao mês, súmula 379 do STJ. Voltemos lá ao esquema. Além das perdas e danos e dos juros, é preciso que o devedor inadimplente também arque com a correção monetária. Então eu coloquei um acento aqui, não é pagar só para corrigir, né? É correção monetária. Agora que ficou, acho que eu vi tudo zero aqui, pronto. Correção monetária. Ótimo. Essa correção monetária, que eu vejo muita gente confundir com juros, na verdade representa a atualização do valor da prestação aos índices inflacionários. É preciso que o valor se adeque aos índices de inflação. Afinal de contas, a inflação, por menor que seja em nosso país, ainda que esteja controlada, e esse controle aconteceu, justiça seja feita no governo Itamar, não foi o Fernando Henrique, né, que salvou o país da inflação. Quem salvou foi o governo Itamar Franco, de saudosa memória, do qual Fernando Henrique era ministro, mas foi o presidente Itamar que realmente instituiu o Plano Real no Brasil. Então, a partir desse período, a inflação atualmente desce a um patamar bem reduzido. Quem viveu, né, antes disso sabe do monstro inflacionário que assolava esse país. Então a inflação hoje está reduzida. Porém, por mais reduzida que ela esteja, ela ainda existe. Até nos países de primeiro mundo, a inflação também existe, por menor que ela seja. Então é preciso que o valor da prestação, sobretudo daquela prestação que foi descumprida, que não foi paga pontualmente, se adeque aos índices de correção monetária. Agora, esses índices têm que se basear em índices do governo.
Afinal de contas, nós não podemos utilizar como índice de correção monetária o dólar, o euro ou qualquer outro indicador de outro país. Nós temos que utilizar os nossos índices, os índices governamentais, para efeito de atualização monetária. E, finalmente, além da correção monetária, observem lá, o devedor inadimplente também tem que arcar com honorários advocatícios. Honorários de advogado, afinal de contas, despesas advocatícias vão ser feitas com a cobrança. Se o devedor não cumpre a obrigação, ele vai ser cobrado judicialmente. E para que o credor cobre judicialmente, ele vai ter que pagar um advogado. Ora, o valor que o credor pagou para constituir um advogado na ação de cobrança, posteriormente, pode ser exigido do devedor inadimplente, do devedor que descumpriu a obrigação. Esse devedor que descumpre a obrigação também vai pagar os honorários do advogado contratado pelo credor. Então, honorários advocatícios representam, assim, a última parcela das perdas e danos. Então, aliás, a última parcela do inadimplemento das obrigações. Então, descumprida a obrigação, o devedor inadimplente arcará com perdas e danos, abrangendo danos emergentes e lucros cessantes, arcará com juros moratórios, com correção monetária e com honorários advocatícios. Todos esses valores vão ser cobrados daquele que descumpria a sua obrigação. Então, de agora em diante, pessoal, paguem pontualmente suas dívidas. Não atrasem. Não deixem que uma gotinha de água transforme-se em uma bola de neve. É preferível, né, sofrer esse sacrifício e pagar o débito do que deixar a dívida em aberto e depois ser cobrado por perdas e danos, por juros, por correção monetária, por honorários. É como eu falei, é uma bola de neve. E quanto mais tempo a obrigação permanecer em aberto, sem ser paga, mais esses valores vão se avolumar. Veja que os lucros cessantes eles podem se perpetuar dia a dia. Os juros mês a mês. Né? Correção monetária também tem incidência periódica. Enfim, então não deixem que uma dívida, às vezes pagável, pequena ou de valor proporcional ao que você ganha, possa depois se transformar num monstro, numa bola de neve e sacrificar consideravelmente o patrimônio de vocês. É preferível pagar com pontualidade para escapar dessa consequência que a gente acabou de ver. Passemos agora ao próximo artigo. Aqui no artigo 390. Nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster. Primeiramente, o que é obrigação negativa? Muito simples. Obrigação negativa é a velha e conhecida obrigação de não fazer. Lá no esquema, então, quando a pessoa assume uma obrigação negativa, está ela se comprometendo a não fazer algo, a não realizar uma conduta, a não executar um comportamento. Exemplo, eu possuo um terreno com vista para o mar e convenciono com meu vizinho de trás não construir muro na divisa. Por que não construir muro? Para que ele tenha acesso à ventilação, à vista, etc. Então, convencionou-se dessa maneira, que eu não construiria muro na divisa entre os terrenos. Então, se após ter assumido essa obrigação, que é uma obrigação de não fazer, vou eu e ergo o muro. Se eu erguer o muro que o contrato proíbe, qual a consequência, pessoal? Eu devo reparar os prejuízos. Muito bem. Mas a partir de que momento eu posso ser considerado inadimplente? Gente, eu sou considerado inadimplente no momento em que eu executo o fato do qual eu deveria me abster. O contrato,
o acordo feito entre mim e o vizinho me impõe a abstenção daquele fato. Com efeito, eu não posso construir o muro. Eu assumi uma obrigação de não fazer, de não construir o muro. Na hora em que eu vou à divisa e construo, eu descumpro a obrigação. Eu me considero, consequentemente, em curso no inadimplemento. E, portanto, tenho que pagar as perdas e danos, que podem aqui ser representados pelos custos da demolição. Vou ter que pagar juros moratórios, né? A cada mês que o muro permanecer lá no canto dele, juros de mora. 1% sobre o valor da obra, digamos. Vou ter que pagar correção monetária sobre esse valor devido. E ainda vou ter que indenizar os honorários advocatícios do advogado contratado pela outra parte. Essa é a consequência do descumprimento da obrigação negativa, sendo que eu me considero inadimplente a partir do momento em que executo o fato do qual eu deveria me abster. Então, se a obrigação de não fazer é uma obrigação negativa, em contrapartida, a obrigação de fazer é uma obrigação positiva. Só que eu nunca vi, né, nenhum concurso falar em obrigação positiva, nem a lei fala. A ideia é você associar obrigação negativa à obrigação de não fazer, e só. Passemos agora ao próximo artigo. O 391. Pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Gente, esse artigo é de uma redação lamentável. Pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Seria preferível que ele dissesse, respondem os bens do devedor. E deixassem aberto, se todos ou alguns. Mas na hora em que coloca todos, está incorrendo em um grave equívoco. Existem bens que não podem ser executados. São chamados bens impenhoráveis. Bens que não são passíveis de penhora. E o melhor exemplo é o bem de família. Bem de família representado pela casa, pelo imóvel residencial, onde a pessoa reside, sozinha ou com sua família. Bem de família, pessoal, é impenhorável. Por muito tempo, associou-se bem de família ao imóvel familiar. Até que veio o STJ e proferiu uma súmula revolucionária sobre a matéria, que é a súmula 364, que estende a incidência do bem de família ao imóvel de pessoa solteira, separada ou viúva. Então, também o solteiro, o separado e o viúvo, portanto, pessoas que não têm família, vão gozar do benefício da impenhorabilidade do imóvel residencial, do bem de família. Vale transcrever essa súmula. Acompanhe aqui comigo. Olha aqui ela, súmula 364 do STJ. O conceito de impenhorabilidade do bem de família estende-se ao imóvel pertencente à pessoa solteira, separada ou viúva. Então, o solteiro, o separado e o viúvo vão ser beneficiados pela impenhorabilidade do bem de família. Esse bem não pode ser penhorado e, por mais que a pessoa esteja em débito, ninguém vai poder tomar a casa na qual essa pessoa reside. Agora, claro, essa impenhorabilidade comporta exceções. Há casos em que mesmo o bem de família pode sim ser tomado e sofrer penhora. Exemplo: dívidas decorrentes de tributos recaintes sobre o imóvel. IPTU, por exemplo. Se o proprietário do imóvel está em débito com o IPTU daquele imóvel, é possível que ele sofra penhora do seu bem de família.
Outro exemplo, despesas condominiais. Se o proprietário de um apartamento pertencente a condomínio não pagar as taxas condominiais em dia, ele pode sofrer penhora do seu bem de família. Então, o bem de família, em caráter excepcional, pode ser penhorado, mas trata-se de exceções. A regra é a impenhorabilidade. A regra é que o bem de família não comporta penhora. Então, uso esse tema, até fugindo um pouco do assunto, apenas para provar o equívoco em que incorre o artigo 391. Observe de novo. De acordo com 391, pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Ele foi peremptório. Todos os bens. E eu acrescentaria, né, com exceção dos bens impenhoráveis. Apenas para deixar o artigo mais inteligível, vamos fazer essa ressalva. Com exceção dos bens impenhoráveis. Talvez o artigo tenha usado essa redação apenas para deixar claro que nós nos afastamos do primitivismo, né, do homem das cavernas, do homem antigo. Antes da evolução do direito romano, a ideia era a seguinte: se o devedor assumia uma dívida e não pagava, ele era esquartejado. Havia um ritual bem interessante naquele período. O devedor era conduzido às margens do riacho Rubicão, que ficava na entrada de Roma, e lá ele era esquartejado pelos credores. E cada credor levava um souvenir de lembrança. Um levava um braço, outro levava a cabeça, outro levava o pé. Era assim que funcionava naquele período. Uma coisa bem jogos mortais. Mas a partir do momento em que o direito romano passou a substituir a execução da pessoa pela execução dos bens, aí sim nós chegamos ao atual estágio da evolução do direito. Não é mais a pessoa que é executada, e sim o patrimônio dela, os bens. Então talvez a ressalva, né, do artigo 391 tenha sido tão enfática para deixar claro que apenas os bens podem sofrer essa penhora, essa constrição, e não a pessoa. Embora eu consiga enxergar um caso em que a pessoa poderia sofrer uma constrição pessoal por uma dívida. Sabem qual? O débito alimentício. O débito alimentar, ele comporta prisão civil. Claro que ninguém está cogitando de esquartejar o devedor de alimentos, mas ele é preso. E essa prisão representa uma constrição pessoal em virtude de uma dívida. Não se cometeu nenhum crime. Dever alimentos não é crime. Entretanto, gera prisão civil. Gera essa constrição à liberdade pessoal. Seria uma situação excepcional. Então, mesmo, né, esse estágio que já foi superado, né, de há muito, né, de não mais se executar a pessoa e sim os bens, até hoje pode ser adotado, pelo menos nesse caso, que é o débito alimentar. Enfim, esse artigo está mal escrito, está mal redigido, né? Não são todos os bens que são executados. Existe a exceção dos bens impenhoráveis, como é o caso do bem de família. Então ele merece, né, ser lido com todas essas ressalvas que nós acabamos de fazer. Agora um detalhe, né? Lembre-se que vocês são concurseiros. O aluno Eu Vou Passar, eu diria que em 90% dos casos, quer o quê? Concurso público. E para efeito de concurso público, pessoal, não existe lei errada. Não existe artigo equivocado. Se eles pegarem o texto do artigo 391 e colocarem igualzinho na prova, do jeito que está escrito, mesmo com todas essas críticas que eu fiz, marquem a assertiva como verdadeira. Ah, mas tem bens impenhoráveis e o artigo fala todos. Não interessa. Eles transcreveram a literalidade do artigo. Se o artigo está no código e é transcrito na prova do concurso, a transcrição literal do artigo só pode induzir a uma alternativa correta. Então marquem correto. Eu sei, né, que o aluno que não leu esse artigo, que não conhece a dicção do artigo, talvez fosse tentado a marcar
a assertiva como falsa, até mesmo por conta da palavra todos, né? Ah, todos não. Sempre existe uma exceção. Em direito, afirmações absolutas normalmente são falsas, mas aqui a expressão é todos. Então, se eles transcreverem o artigo com esse termo, todos, na prova, marquem como correto. Não tem como ser falso o caráter textual de um artigo de lei. Essa é a dica. Pessoal, um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.